Meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua casa, sua família, seus negócios, a sua igreja. E que Ele possa ser o Deus de paz na tua vida. Amém? Pastor Vanilson Vieira, cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Hoje a gente vai gravar o 5º vídeo da série Autoridade e Submissão. E hoje, nesse vídeo, especificamente, nós vamos falar de exemplo de rebelião no Velho Testamento. A gente vai falar muito sobre rebelião no Velho Testamento como exemplos, né, de pessoas que não se submeteram à vontade de Deus, à autoridade de Deus, à palavra de Deus, à ordem de Deus. E nesse vídeo especificamente, nesse 5º vídeo, dentro de exemplo de rebelião no Velho Testamento, a gente vai falar da queda de Adão e Eva. E eu quero ler com você, já pedindo que você dê um like, assista até o final. Deus fala no início, no meio e no fim. Né? Compartilha, porque vai ajudar outras pessoas. Você ganha galardão por compartilhar, por dar um like. E aí o YouTube é que se encarrega pelo like de enviar para outras pessoas. E eu também ganho meu galardão por estar gravando, por estar ensinando com muito prazer, com muita honra, obedecendo a esse chamado de Deus para ensinar. Bom, em Gênesis 2, versos 16 e 17 está escrito: O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3, do 1 ao 6 vai dizer: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Aí ela acrescentou isso que Deus não falou, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Em Romanos 5,19 vai dizer também que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, mas também por um homem, por Jesus Cristo, veio salvação. O casal no Jardim do Éden, né, eles caíram porque não se submeteram à orientação que receberam de Deus. Deus ordenou a Adão não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Do resto, podia comer de tudo. O que está em jogo aqui, amados, não é a questão de comer ou deixar de comer. Deus colocou Adão debaixo da sua autoridade, com o objetivo de que Adão se submetesse a essa autoridade, obedecendo. É isso aqui que tem importância, e não comer ou deixar de comer. Ele deveria estar debaixo da autoridade de Deus, se submetendo, obedecendo, simples assim. Então Deus tinha confiado tudo o que ele criou a se submeter à autoridade de Adão. Adão tinha tudo debaixo da sua autoridade dada por Deus. Mas ao mesmo tempo ele estava debaixo da autoridade de Deus. Somente aqueles, guarda bem isso, que se submetem à autoridade, podem ser autoridade. O princípio aqui tem muita gente sendo autoridade, sem se submeter à autoridade. Então Deus primeiro criou Adão e depois Eva. Deus determinou que Adão fosse a autoridade sobre Eva, a cabeça de Eva.
Entre o casal, um era autoridade e outro se submetia. Simples assim. Por quê? Para que haja ordem, decência. Alguém manda, alguém se submete, para que não vire uma avacalhação. Todo mundo manda e ninguém obedece ninguém. Então, Adão pecou porque caiu, não se submetendo à autoridade de Deus. Ao ver que o fruto era bom para se comer, Eva decide sozinha. Ela não consulta Adão, que era o cabeça, ou seja, ela deixa de se submeter a uma autoridade que está acima dela. Ela age indevidamente, sozinha, sem se submeter à autoridade do marido, que é Adão. Ser submisso significa estar debaixo de uma missão. A missão foi dada a Adão, o cabeça. Eva era submissa a essa autoridade. A missão era dele, era submeter essa autoridade, sendo uma coparticipante, uma coajudadora. Assim como na cabine de um avião comercial, o piloto e o copiloto. Quando o piloto não pode assumir, o copiloto assume, mas os dois são pilotos, ou seja, os dois deveriam, através de uma interação, de uma comunicação, de um diálogo, decidirem juntos, mas não foi isso que ela fez. Eva usou o seu eu, sua independência e não a sua submissão à autoridade de decidir, que era do seu marido como cabeça. Ela transgrediu a ordem de Deus e desconsiderou a autoridade do seu marido. Adão quando se fala em pecado no Éden, se culpa apenas Adão, porque ele tinha autoridade de colocar Eva no seu devido lugar. Ele paga a culpa sozinho. Adão comeu do fruto pela decisão de sua mulher, e essa atitude foi pior do que a de Eva. Ele come sem rechaçar. Ele come sem dizer, epa, você está decidindo isso aqui, está me dando? Eu quem tenho que decidir. Deus disse, não é para comer, mas ele aceita tudo de bom grado. Então a atitude dele em aceitar foi pior do que a dela, pois ela estava desobedecendo a ordem direta que recebeu de Deus. Foi ele que recebeu, desconsiderando, ou seja, sendo rebelde à autoridade de Deus. Então, tudo que vamos realizar precisa ser feito com submissão. Não é apenas uma questão, amados, de fazer ou não fazer, mas a quem estamos nos submetendo quando realizamos algo, principalmente para Deus. Quando Adão pega o fruto da mão de Eva para comer, ele deveria ter pensado na submissão a Deus. Nada deve ser da nossa iniciativa, mas a quem estamos obedecendo, ou seja, tudo deve ser iniciado por Deus e não por nós. Eva tinha de estar submissa a um duplo comando e uma dupla autoridade, a Deus e a seu marido. Eva agiu usando sua própria ideia, por isso caiu, agindo sem submissão, caracterizando uma rebelião a uma ordem de não comer apenas daquele fruto. Diante da obra de Deus, muitos gostam de agir de modo impulsivo, sem submissão. E muitas obras são feitas pelo ego e não pelo ouvir e obedecer às autoridades representativas, a quem está acima dele na igreja. Então, o certo e o errado, nós só vamos encontrar em Deus. É para ser assim. Não deveríamos agir, tomar decisões pelo conhecimento do certo e do errado, ao nosso bel prazer,
ao nosso achismo. Antes deveríamos tomar decisões por causa da obediência. O princípio que está em jogo aqui, o que serve de base, de alicerce para se tomar decisões, o princípio que estava no fruto do conhecimento do bem e do mal, é o princípio de viver pelo certo e o errado. Antes de Adão e Eva comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, o conceito de certo e errado que eles tinham estava em Deus. O que importava era o que Deus decidiu. E não o que eu penso que é certo, o que eu penso que é errado. Às vezes a gente está pregando, ensinando na Bíblia uma palavra, uma doutrina, e alguém diz, não, mas não é certo, não concordo. Então você está discordando de Deus, porque a autoridade de Deus está na sua palavra. Por isso que devemos pregar a palavra. Então, depois que comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva acharam outra fonte para discernir entre o certo e o errado, além de Deus. Essa fonte estava fora de Deus. Por isso, depois da queda, não havia mais necessidade deles buscar a Deus. Poderiam andar sozinhos, isolados de Deus, para julgar o que era certo e o que era errado. A isso, irmãos, a Bíblia chama de queda. Não precisar mais de Deus. Não ser submisso a Deus. Eu decido o que é certo e o que é errado. O que é bom para mim sou eu que decido. Isso é a queda. Os cristãos precisam submeter-se à autoridade. Toda autoridade, qualquer que seja, procede de Deus. Deus está acima de todas as autoridades e toda autoridade está abaixo de Deus. Uma vez que você toca uma autoridade de Deus, você toca o próprio Deus. Deus sustenta tudo pela sua palavra, que vem da sua autoridade. Tudo foi criado por meio da palavra de sua autoridade. A palavra de Deus é a sua autoridade. Ele disse, faça-se, e fez. Lá em Mateus, no capítulo 8, eu quero ler para você. Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao verso 13, tem uma parábola muito interessante que diz assim. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda, diz uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Esse centurião, cujo servo estava doente, sabia que havia uma autoridade acima dele, a qual se submetia. Assim como existiam aqueles abaixo dele que se submetiam a ele. Por isso ele precisava apenas que o Senhor dissesse uma palavra da sua autoridade. Ele cria que o servo à distância seria curado.
Por causa disso, o Senhor disse que não achou fé maior do que aquela. Portanto, tudo está debaixo da autoridade do Senhor. Em qualquer lugar da terra, ofender a autoridade de Deus é ofender o próprio Deus. A submissão precisa ser restaurada. Quando Adão e Eva caíram, a ordem no universo foi destruída. Há jovens estudantes que pensam que Deus os está castigando, exigindo deles submissão aos seus professores. Há muitas esposas que pensam que Deus as está castigando por exigir que submetam a seu marido. A fé como submissão é o princípio pelo qual conduzimos nosso viver. A fé como submissão, eu vou me submeter às autoridades pela fé em Deus, é o princípio pelo qual conduzimos nosso viver. É algo sério. Não pode ser adiado. Não pode ser deixado de lado sem importância. A submissão precisa ser restaurada. Se a igreja quiser ver milagres, o agir de Deus, a ação do Espírito Santo, com mais fervor, com mais vigor, não é que não aconteça, mas que aconteça como nos primórdios da igreja, é preciso restaurar a submissão à autoridade de Deus. Amém? Compartilhe esse vídeo. Que Deus e Cristo continue te abençoando. Em nome de Jesus. Próximo vídeo será o vídeo número 6. Vamos continuar falando de exemplo de rebelião no Velho Testamento. E vamos falar da rebelião de Cã, um dos filhos de Noé, depois do dilúvio. Fica com Deus, meu irmão.